Agora, Alice, vamos já pegando aqui o gancho da pergunta da Carol, vamos então agora para os Estados Unidos, Vamos. né? Muitos investidores, inclusive, que estão assistindo a gente, já estão investindo nos Estados Unidos através aí de corretoras internacionais, mas com todo atendimento em português e tudo mais. Enfim, Hã, quais são as regras para quem investe nos Estados Unidos? Quem tem que pagar imposto de renda e quem tem que declarar imposto de renda, considerando aí que ele já investe lá nos Estados Unidos? Ok, esse aí está comprando direto ali stocks, REITs e ETFs, né? Ele não está na bolsa brasileira. Ele abriu uma conta lá fora e está investindo nos Estados Unidos. A tributação, ela vai ter os mesmos critérios, porém com parâmetros diferentes. Então, por exemplo, Estados Unidos não compensa prejuízo. Aqui no Brasil, a gente tem o direito de compensar o prejuízo. E percebam a palavra, é um direito. Se você não quiser compensar, você pode pagar imposto a mais, tá? Sim, aí vai comer É, bola, né? vai comer. Tanto que a Receita não importa o prejuízo do ano anterior que você já declarou, já transmitiu. Na hora que você importa a declaração, o prejuízo não vem importado. Porque ela considera que é um direito, já que você quer usufruir, então você que corra atrás de digitar Não vou manualmente. facilitar a tua vida, né? Ela não faz esse facilitador ali. Então, já fiquem atentos. Ó, já, por essa dica sensacional aí, já dá essa curtida se você não deu ainda, É isso tá? aí. Ai, que é isso Aperta mesmo, o botão de Alice. curtir que Já ajuda muita a gente. Ajuda a gente aí. Então, no Brasil, podemos compensar prejuízo. Nos Estados Unidos, não. Qualquer venda que você fizer, você vai ter que pagar 15%. Então, existe essa diferença que, vamos dizer assim, é pior? Existe, mas tem outras coisas que são melhores, né? Como tudo na vida, né? Sim. Como Tem o tudo na lado bom e vida. ruim. Tudo sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. É igual trocar de marido. Não adianta, você vai só trocar de defeito. Vai ter defeito, entendeu? Então, nos Estados Unidos, o que tem do lado bom? A isenção é R$ 35.000, né? Então, por exemplo, quem investe no Brasil, BDR, não tem isenção. Não tem esse benefício. Vendeu, tem que pagar. Vendeu Quem R$ 1.000, investe- teve lucro, tem que pagar. Tem que pagar. Agora, nos Estados Unidos, você tem isenção de R$ 35.000 dentro do mês. E vale tanto para estoques, REITs e ETFs. Não é só restringido ali a uma determinada espécie e natureza de movimentação. Então, tem essa isenção, que ela é maior, além de ser maior, ela é mais abrangente, abrange mais ativos. E tem uma outra questão ali nos Estados Unidos, que entra parecida com a BDR, que é nos proventos. Esses proventos dos Estados Unidos, eles têm que ser lançados ali no Carnê-Leão também. Então, apesar da DARF, se tiver que pagar imposto, é uma DARF que paga aqui no Brasil com outro código, é 8523, Brasil é 6015. A questão dos dividendos, lá é retido na fonte. Então, é como se fosse assim: o Brasil e os Estados Unidos fizeram um acordo. Pô, Estados Unidos, e aí? Estamos querendo mandar os investidores para aí. Oh, tudo bem, vamos traga o tio Sam, né? Traga os investidores, mas eu quero a minha parcela. Ninguém faz nada de graça. Ninguém faz nada de graça. Então, os Estados Unidos estabeleceu que os dividendos são retidos lá, então fica ali para os cofres. 30%, né, Alice? Vai depender. Vai depender. Tem algumas variações. Mas é retido lá, então a gente não precisa se atentar muito a qual que é esse percentual, porque ele não vai ser calculado Já cai por livre nós. na conta corrente ali, né? Exatamente. Então fica retido lá, mas tem que ser informado no Carnê-Leão aqui. Porém, aí o Brasil, Estados Unidos, não, né? Malandragem aí, eu tava querendo jogar a gente primeiro, mas eu também quero ganhar. Ele, não, tudo bem. Se vender ativo com lucro, você que fica com a arrecadação. E aí, a DARF é paga aqui no Brasil e vai para os cofres públicos brasileiros essa arrecadação. Então, tem algumas outras diferenças, assim, é bem detalhadinho, né? A gente tem 1h30 de podcast aqui, mas assim, se a gente for perpassar todos os detalhes da tributação, é 4 horas, 5 horas, né? Com certeza. Aí você porque vai ter que seguir, tributação põe é lá, uma bíblia. @contadora da bolsa e siga todas as dicas, para que você saiba, tá aqui o Instagram. Inclusive, eu vejo muito porque, gente, olha, eu já vi grandes amigos perderem uma bela de uma grana e depois não tem como negociar. Você negocia lá um pouquinho, mas a Receita vai te buscar. Tem que Se tem declarar alguma certinho. coisa que vai atrás de você, Vai é o preso, leão. gente. Vai preso, Olha o lá, hein, pode ser CPF. preso. O CPF. Agora, Alice, você comentou... Não, calma, a pessoa vai achar. Não, por favor, você que tá aí, não faça o corte desse momento aqui agora, tá? Não, você não vai ser preso. O seu CPF vai ser retido, ele entra numa situação de pendente de regularização. E assim, é como se te prendesse, porque você não consegue fazer Pix. Vai alugar um apartamento, o cara vai ver que tem uma restrição, não vai te alugar? Não vai te alugar, não Uma consegue loja fazer pode financiamento. também te Não, Não, até nem ia barrar. falar disso, porque às vezes a pessoa ela acha que tudo bem, ela não tem que pagar, ela é, entre aspas, isenta, só que ela não declara. Ela fica 3, 4... Eu já vi isso acontecer. Tem amigas minhas que falam, não, mas eu não declaro, porque eu não faço declaração de imposto porque eu não preciso pagar nada. Mas tem que fazer. Porque depois chega lá, o CPF tá bloqueado. Agora, uma dúvida ainda nos Estados Unidos, Alice. Você falou dos R$ 35.000, ou seja, explicando aqui para os mais leigos, né?
A gente pode fazer vendas até R$ 35.000. Não importa, No mês. tive 15 mil de lucro, não preciso pagar o imposto de renda. Vendeu 35.001, teve lucro, vai ter que pagar os 15%. Agora, esses 35 mil, eles são, por exemplo, eu posso vender 35 mil em ações, 35 mil em REITs, 35 mil em ETFs ou não? Ele soma as classes. Ele soma as classes. Tá, Pega então todo o vendi- Vzinho ali. Igual nessa mudança da tributação brasileira, que você vai pegar todos os Vzinhos da nota de corretagem para você ver. Para você calcular essa isenção dos Estados Unidos, você vai pegar todas as vendas que fez no mês. E, claro, você vai ter que converter, né? Essa conversão é feita pelo dólar de compra. Então, tem esse paradoxo, assim. Venda é dólar de compra, né? Mas é porque, se você imaginar assim, eu tô vendendo, tá caindo dólar no meu extrato. Então, é como se você estivesse comprando dólar. Aí você vai converter conforme a data ali, para poder saber quanto que foi o total de vendas no mês, não importa o tipo de ativo, respondendo a sua pergunta, para saber se você está dentro da isenção dos 35 mil ou não. E agora, uma pergunta que eu tenho, assim, que eu acho que muita gente tem dúvida. Qual a diferença da pessoa que é pessoa física, para a pessoa jurídica, na hora de declarar imposto? Vamos lá, a pessoa jurídica, ela tem obrigações completamente diferentes. Obrigações principais, obrigações acessórias. Mas vamos falar que existe um CNPJ que está investindo na Bolsa, né? Que é a minha seara ali, que é investidor de Bolsa. Esse CNPJ, ele está sob quase todas as mesmas regras do CPF. Então, vai ter que pagar DARF, vai ter 15%, se for swing, vai ter 20%, pode compensar prejuízo, porém os dividendos não são isentos. Então, a pessoa jurídica, e quando ela for colocar esse resultado no balanço dela, então teve tanto de lucro, pode ser que ela seja bitributada dependendo do enquadramento dela. Então, por isso que a gente não vê muitos investidores, pessoa jurídica, nenhum planejamento financeiro falando assim, não, nenhum planejamento financeiro assim que fique fácil de entender. Tem algumas pessoas sim, mas aí já é um esquema muito complexo e que, de fato, nem vale a pena entrar nesse detalhe. Mas a gente não vê pessoa jurídica. Por exemplo, vocês têm uma empresa aqui do podcast? Sim. Vocês Sim. poderiam, se a gente soubesse que teria alguma vantagem tributária, estaríamos todos investindo por PJ. Exato. Mas, de fato, não tem. É muito mais desvantagem porque pode haver a bitributação. Legal. Agora, Alice, sobre a questão da amortização de lucros e prejuízos, queria que você explicasse um pouco melhor, porque muitas pessoas não sabem que pode fazer isso, e às vezes a pessoa fez lá uma venda de R$ 25.000, né? E aí ela vai apurar só a questão do lucro, e às vezes nessas vendas também ele teve prejuízo. Como é que funciona essa amortização? Vamos lá. Então, voltamos para o Brasil, né? Isso. Lembrando que Estados Unidos, tio Sam não perdoa. Vendeu com lucro, já tem que pagar lá para o Brasil esse imposto. Mas dentro do Brasil temos esse direito da compensação. E o que eu vejo de pessoas que pagam imposto a mais porque não compensam o prejuízo corretamente e vai ali na euforia. Ai, tive um gain ali. E também no medo de, ai, deixa eu pagar logo, porque senão posso dar um problema com a receita. E esquecem desse direito da compensação, que é um benefício fiscal. Ele vai trazer um benefício ali até financeiro para a pessoa, né? Então, como que funciona essa compensação de prejuízo? Ela pode ser utilizada pelo investidor ou não, claro, que todos queremos usar, né? Então, mas ela tem que seguir uma restrição, que é o quê? Operações iguais podem ser compensadas entre si. O que são operações? A gente tem operação swing trade, operação day trade e operações de FIIs e FIAGO. Então, se a gente imaginar ali, eu tenho uma analogia que assim, gente, ela é ridícula, mas ela funciona. Então, eu vou fazer ela aqui, tá? Lógico, Claro. à É o vontade. bonecão do A posto. casa é sua. Vocês sabem quando vocês vão abastecer o carro, Sim. e aí você tá procurando um posto, e às vezes tem 2 postos assim, mas tem um que tem um bonecão inflável. Fazendo Sim. assim. Você acaba entrando, né? Porque te chama atenção e tal. Então, esse bonecão do posto, ele não serve só como artifício de marketing ali pro posto, não. Ele também serve para explicar a tributação, vocês acreditam? Olha que legal. Tá Fica vendo? aí, Ó, a dica. agora nem eu nunca ia saber disso, tá vendo? Pois Olha é. aí. Desculpa. Você para contemplar o bonecão do posto, o próprio movimento do corpo dele ali já explica a tributação, inclusive a compensação de prejuízo. Então, você vai imaginar o seguinte, que o braço direito dele são as operações de swing trade. E que cada dedinho é um tipo de mercado. Então, você operou no mercado de ações, no mercado de opções, no mercado de ETF, no mercado de BDR, no mercado de futuro dólar, no mercado de futuro índice. Tudo que você negociar swing trade está nesse braço direito do bonecão do posto. E você vai observar que ele nem tem os dedinhos, ou seja, ele já sabe que pode juntar tudo com tudo. Então, se você teve algum prejuízo de mercado futuro dólar, mas você teve um lucro de ETF, você teve um prejuízo de BDR, mas você teve um outro lucro aí de termo, você pode e deve somar tudo com tudo. Então, você vai compensar o prejuízo seguindo
essa estrutura do corpo do bonecão do posto, que vai ter o outro braço, que é day trade. E é o mesmo raciocínio: ações, opções, tempo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR. Tô falando rápido aqui, gente, mas assim, é porque não é para a pessoa se atentar ao tipo de mercado, é para ela atentar ao tipo de operação, é para ela atentar os braços, a estrutura do corpo. Então, foi swing trade? Tudo compensa com tudo. Foi day trade? Tudo compensa com tudo. E FIS e Fiagro seria ali o corpo, o tronco do bonecão do poço, e FIS e Fiagro compensam só entre si. O Fiagro é até novo, né? Há pouco tempo atrás nem tinha. E a Receita Federal, ela colocou o Fiagro nesse tipo de operação que compensa. Mas aí tem uma outra coisa que é importante falar do prejuízo, que ele só compensa no mês em que ele ocorre ou para frente, nunca para trás. Então, por que isso pode... por que é importante passar essa informação? Porque às vezes o investidor está ali, fechou janeiro, já compensou os prejuízos para trás e está com uma DARF para pagar ali no último dia útil de fevereiro. E durante fevereiro, às vezes, ele quis rebalancear a carteira, vendeu algum ativo, não quis ficar ali de torcedor da Americana, sei lá, né? Quis desfazer de algum ativo que ele acha que não é interessante. Ele olha para aquela DARF que vai vencer no dia 28 de fevereiro e olha para o prejuízo dele de fevereiro e ele fica enlouquecido. Ele quer abater aquele prejuízo. Só que essa DARF, ela refere-se a janeiro. Então, o prejuízo ele não pode retroceder. Ele só pode ser compensado no mês em que ele ocorre ou para frente. E No sempre caso, aí seria dentro... março. Exatamente. Ou então fevereiro. Às vezes, fevereiro ali, ele tá com algum lucro que ele vai bater nesse prejuízo de fevereiro. Sim. Mas nunca das operações dos resultados dos meses anteriores.